convido o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, sempre muito disponível aqui com a Gazeta do Povo, com o Entre Linhas. Senador, muito obrigado. Eu começo perguntando, precisa de cortina de fumaça para mostrar esse tipo de coisa que o governo Lula tem feito? E digo mais, existe alguma virtude deste governo? Senador, seja bem-vindo. Muitíssimo obrigado, Guilherme, Anne Dias, você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui nesse tradicional programa de uma mídia verdadeiramente independente do Brasil, que é raro hoje em dia, que é a Gazeta do Povo. Olha, o novo ministro Sidônio começou mal, né, com a declaração de cortina de fumaça. O que o deputado Nicolas falou aí de uma forma brilhante e assertiva é a pura verdade. É o que a gente está vendo nesse governo vingativo, que só olha no retrovisor, não olha para frente. Aliás, Guilherme, e você que está nos assistindo, não é por acaso que eles querem controlar as redes sociais. Essa é a grande obsessão desse governo Lula, que tem até o Ministério da Verdade, que é a AGU, né, que pinta e borda querendo caçar a liberdade de expressão do brasileiro. É para vídeos como esse não irem para frente, porque isso incomoda a esse regime que hoje comanda o Brasil, que é o Lula e STF. Nós estamos diante de uma ditadura da toga, com um alinhamento entre o governo, na verdade, essa, entre aspas, gestão Lula, né, que tem levado o país para a quebradeira, para o fiasco, né, e só pensa em gastar e se vingar dos seus adversários políticos. Então, eu acredito que vídeos como esse, mobilizações como essa, né, que nós aderimos imediatamente, mas eu acredito que não vamos poder fugir também de movimentos na rua, voltar às ruas desse país, né, porque esse governo está empurrando o Brasil para o abismo e só pensa em projeto de poder pelo poder. Girão, vamos falar inclusive com o Girão daqui a pouquinho sobre a candidatura dele à presidência do Senado Federal, uma pauta importantíssima, mas antes, Anne Dias, por favor, fique à vontade para o seu comentário, o senador está à disposição. Perfeito. Bom dia, senador, obrigada pela participação. Senador, eu queria conversar com o senhor um pouquinho, ainda nesse tema do vídeo do Pix, tendo em vista que o senador faz parte do Partido Novo, que é um partido que defende a liberdade econômica, e uma das grandes críticas desse vídeo do Nicolas é justamente como isso está atrapalhando a liberdade econômica no Brasil, como os pequenos empreendedores, que como ele coloca, são a grande maioria dos geradores de emprego e renda no Brasil, serão os prejudicados. E a gente sabe, obviamente, que o Lula e o PT nunca foram defensores do livre mercado, mas o senador, como um grande defensor do livre mercado, eu queria ouvir o que tem a dizer sobre essa postura, mais essa postura que agora se trata da fiscalização do Pix, na transição de volumes de mais de R$5 mil, o que isso vai impactar no Brasil e o que a gente não consegue nem perceber ainda que pode ser que aconteça futuramente por conta de mais essa medida do governo Lula. Anne, eu acho que isso trava mais o país ainda do que ele está travado, né? O Brasil está numa insegurança jurídica muito grande por um governo incompetente, completamente incompetente, pelo ativismo político ideológico do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos entre a cruz e a espada, né? Então, nós temos que resistir. O Congresso Nacional é a barreira de defesa da população, precisa agir, precisa se levantar, sobretudo o Senado da República. Você viu o que aconteceu no próprio vídeo do Nicolas, ele cita a questão da quebradeira que está acontecendo nas estatais brasileiras, que antes davam lucro, né, e que agora estão servindo de cabide de emprego, porque o objetivo deles é projeto de poder, é dar boquinha, carguinho para quem está junto deles, e o país vai para o beleléu aí. O DPVAT, se você lembrar de imposto, não foi só a taxa das blusinhas, não. Nós tivemos também o DPVAT, que a gente já era para estar começando a pagar agora, dia 1º de janeiro. O governo, a base do governo Lula, aprovou no ano passado, com o voto contrário da oposição, mas na última hora, agora,
no final do ano, nós conseguimos inviabilizar isso, né? Ou seja, acabar com mais um imposto que o governo iria colocar, né? Travestido aí de seguro obrigatório. Então, é um governo que só pensa em gastar. Está aí o Janja Palusa, né? Você vê, ele não pensa em fazer o dever de casa, de equilibrar as contas, né? De fazer uma gestão mínima possível para o país. Então, é o PT muito piorado ainda do que já foi na época da Dilma, porque, além de incompetente, ele é revanchista. Então, o objetivo deles é caçar exatamente a palavra, né, o controle da mídia. O que a AGU está fazendo com a Meta, por exemplo, é algo surreal. Nem competência ela tem para isso, né? O Bessias, que é aquele lá, o conhecido, famoso, né, da época lá do impeachment da Dilma. Então, a gente está vendo o Brasil, nesse momento, em frangalhos, e a gente precisa reagir. É hora do cidadão de bem se movimentar. Eu fico feliz que um vídeo desse, como o do deputado jovem, mas muito corajoso, Nicolas Ferreira, tenha dado aí 100 milhões de visualizações e está levando o governo à loucura, né? Querendo controlar, falando de fake news, e você vê que o vídeo é pautado na verdade, mostrando quais são os passos que a gente já viu esse filme antes para taxar as pessoas mais na frente. Perfeito, senador. Inclusive, essas ações de taxação realmente são que estão levando o Brasil a ruínas. E aí, como o próprio deputado coloca no vídeo, ele, junto com o PL, estão entrando com uma ação no STF. Eu queria aproveitar esse gancho até para perguntar para o senhor o que você vê como prejudicial nesse novo STF, não novo, né? Nesse STF que, como bem colocou o Nicolas, boa parte é indicado pelo PT, é indicado por políticos, estão tomando decisões aí que são muito problemáticas para o Brasil, estão se expondo na mídia, estão inaugurando obra, e são esses que vão julgar esse tipo de ação e ações que são extremamente importantes para o Brasil. Fica na mão desses 11 ministros. Qual que é a sua percepção sobre tudo isso que está acontecendo no nosso STF? Mais do que nunca, Anne Dias, a gente vai precisar de mobilização, porque nesse aspecto de ser uma casa política, que não deveria ser o STF, mas é escancaradamente político, sente a pressão também, né? Então, nós precisamos, nesse momento, o povo brasileiro, junto com a oposição, precisa cumprir esse trabalho de se manifestar, né? Eu acho muito importante esse tipo de medida que nós vamos fazer, não apenas medidas legais, né, de tentar barrar no aspecto de legislação, mas em manifestações ordeiras, pacíficas, respeitosas. Você sabe que as grandes mudanças que nós tivemos no Brasil foi através das ruas, né? Então a gente está vendo a Lava Jato ser praticamente enterrada por essa turma que aí está, né? Tanto principalmente o STF, né? Que as pessoas voltando agora à cena do crime, né? Como diz o próprio vice-presidente, né? Uma tragédia anunciada. Tudo isso você vendo o governo Lula com a inversão de valores e prioridades completa, né? Dentro do país. E eu acredito muito que o brasileiro acordou, está participando da política, já entendeu que precisa fazer algo. O Brasil está sendo visto mundialmente já, as pessoas já estão percebendo que não é uma democracia, né? Que já existiu o banimento do X, você está com parlamentares com passaporte retido, jornalistas com a conta bancária bloqueada, rede social derrubada, né? Nós estamos denunciando isso fora do Brasil também, porque eles querem implantar uma ditadura, né? E já começaram, já está bem avançada. Então, é por essas e outras que a gente precisa, nesse momento, de muita ação. Não podemos descansar um minuto para preservar o Brasil para onde eles querem levar. O Brasil hoje, o governo Lula, é um amante de ditadura, né? Pegando aí fazendo um trocadilho com o péssimo exemplo
péssima fala do presidente Lula, falando sobre amante. Na verdade, o Brasil tem dado sinais trocados o tempo todo internacional com relação a Israel, apoiando grupos terroristas, a questão, por exemplo, agora da Venezuela, né? Quer dizer, mandar o embaixador para lá é algo surreal. Enquanto o líder do governo diz uma coisa, eles não se entendem entre eles, porque sabem que o objetivo não é republicano, né? Você vê hoje o STF, inclusive, que tem o Flávio Dino, no meu modo de perceber, é como se fosse o líder do governo dentro do STF, com essa história das emendas. Por quê? Se fosse buscando transparência, eu até compreenderia, mas não é isso. Eles estão simplesmente aí bloqueando emendas porque não tem dinheiro para pagar. E fazem manobras, como nós já acionamos pelo Partido Novo, não recebemos a resposta ainda das emendas da saúde, que depois do bloqueio foram repassadas para os aliados do governo Lula. Ou seja, continua sem transparência sendo paga. E o Flávio Dino, que se diz o arauto aí da transparência, não toma medida com relação a isso, e nós vamos, até o limite das nossas forças, denunciar o que está acontecendo no Brasil para que a gente possa efetivamente fazer mudança. E dia 1º de fevereiro, temos uma grande oportunidade, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, um sábado, eles não querem perder tempo, vão fazer no sábado a eleição das presidências dessas casas, e a gente precisa levantar essas casas para o bem do Brasil enquanto é tempo. Que é de São Paulo, mas disse que o senador Girão a representa, o Marcos Carvalho criticando o desgoverno que está afundando o Brasil, Jurandir Rodrigues falando que não é um governo, uma quadrilha, Luiz Carlos Brito também falando que tem que existir uma grande mobilização do povo contra este governo, seguindo também a ideia do senador Girão. Mas temos críticas aqui, por exemplo, do Rogério Araújo criticando o Senado, dizendo que o Senado não faz nada para mudar tudo isso, ficam só no discurso. E ele diz que, com todo o respeito, gostaria de saber o que irão fazer. O senador tocou num ponto importante, que é a eleição para o sucessor do Rodrigo Pacheco, que ainda é presidente do Senado. Aí nós entramos nessa seara, senador, que nós conversamos aqui antes do programa começar. As pessoas têm uma necessidade de acreditar em alguma coisa, se apegarem em alguma coisa como uma esperança para uma virada de chave no país. Em alguns momentos são as mobilizações nas ruas, em alguns momentos, ano passado especialmente, foi o Senado Federal com a ideia do impeachment de ministros do STF, mas dia 1º de fevereiro, como o senhor bem mencionou, nós teremos essa eleição no Senado, eu cito especificamente o Senado, com nomes, ou pelo menos um nome que tem aparecido bastante no resto da mídia, mas eles não falam sobre outras possibilidades, como a do senador Girão para candidato à presidência do Senado. Queria saber do senhor, sendo o Davi Alcolumbre presidente do Senado Federal eleito, alguma coisa muda? E aí eu pergunto também, sendo o senador Girão um presidente do Senado Federal, o que a população pode esperar de mudanças em relação ao STF e como a coisa tem andado no país, senador? Guilherme, eu entendo perfeitamente a população querendo ação, né? E é isso. Esse é um dos motivos que eu estou colocando o meu nome e estou conversando com os colegas para a presidência do Senado. Eu também não aguento mais isso, né? Nós estamos para cumprir missão. Eu vejo política como missão de vida e não como meio de vida. Então pode ter certeza que eu estou dando o meu melhor no limite das minhas forças, coloco o meu nome, porque tenho convicção absoluta, certeza, de que Davi Alcolumbre o Brasil não merece. É um retrocesso, nós já vimos esse filme antes, né? Através de um acordão, né? Ele elegeu Pacheco com o apoio do PL e com apoio também do PT. E, de novo, esses dois partidos estão juntos para eleger Alcolumbre. Ou seja, sai Pacheco, entra Davi. É 6 por meia dúzia. Ninguém é bobo. A gente sabe que isso não é bom para o Brasil. O Senado vai continuar
subserviente ao STF, sendo um puxadinho do governo Lula, que além de todas as mazelas que nós falamos aqui na primeira pergunta, também deixou a segurança pública aí completamente desguarnecida, flertando com o crime o tempo todo. Então, qual é a mudança que o Brasil precisa? Porque o grande problema hoje é no Senado. O grande problema do Brasil chama-se Senado Federal, porque nunca analisou um pedido de impeachment de ministro do Supremo, que todo mundo está vendo, que está abusando da nossa Constituição, né, fazendo ativismo político, até inaugurando obra, como lembrou bem a Anne Dias há pouco tempo. Você vê um ministro inaugurando obra. Olha a que ponto chegou, não tem vergonha. Vai lá e não tem vergonha, porque eles têm certeza que são donos do Brasil. Chega de interferência no poder sobre outro, chega de promiscuidade em relação a isso. E eu estou colocando o meu nome porque acredito que a sociedade precisa ter voz, né? E os senadores terão uma grande oportunidade, porque a primeira coisa que eu vou fazer é colocar análise de pedido de impeachment de ministro de Supremo. Isso aí eu vou fazer porque eu acredito que é fundamental para que nós tenhamos o reequilíbrio entre os poderes e possamos resgatar a nossa democracia que foi embora, né? Que não temos hoje. Então, também vou colocar em pauta a anistia dos presos políticos do dia 8 de janeiro, um absurdo que tem acontecido no Brasil, de desrespeito, claro, aos direitos humanos, as pessoas sem direito à defesa, ao contraditório, os advogados sem acesso aos autos, e a gente não vê as pessoas gritarem sobre isso. Está acontecendo uma injustiça com milhares de famílias, mais de 2.000 brasileiros que tiveram as suas vidas e de seus familiares destroçados, pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia, né? Num processo completamente ao arrepio da lei, e até gente morreu, como o Clériston Pereira da Cunha, dentro da prisão por essa arbitrariedade. Vou colocar, sim, a anistia. Nós tivemos casos de verdadeiros criminosos no passado, não esses, do dia 8, mas pessoas que assaltaram bancos, né? Do pessoal ligado à esquerda, assaltaram bancos, fizeram sequestros de embaixadores, incendiaram prédios públicos e não teve absolutamente nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, receberam anistia. Por que esses brasileiros que não cometeram crimes estão sofrendo todo tipo de perseguição? É isso que a gente vê no Brasil e pode ter convicção de que eu vou colocar o meu nome até o fim e contar com o apoio dos brasileiros, né? Porque acordo com o PT, de novo, não dá. Você errar uma vez, ainda se compreende, mas errar duas, aí já não é inteligente, aí já é ser conivente com essa situação, e nesse momento a sociedade precisa ter voz para que o Senado se levante ainda dentro do bicentenário, porque termina agora, em março, o ano do bicentenário do Senado, e a gente precisa dar esse suspiro, essa esperança para a população brasileira, que é levantando essa casa tão importante da República. Ótimo, senador. Eu queria fazer uma observação em relação ao que o senhor disse do PL da anistia, interessante sobre também essa questão do acordo que o senhor citou, de fazer acordo com o PT. Na Câmara, inclusive, o PL da anistia surgiu também com uma margem de negociação para que se apoiasse o candidato, digamos, mais forte por lá, que seria o deputado Hugo Mota, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, assim, onde é que a gente quer entrar aqui? Mas estão usando a população, estão usando famílias que foram dilaceradas na questão do 8 de janeiro e continuam sendo, usando a população como uma margem de negociação entre quem será candidato ou não. É a mesma coisa, de certa forma, com outros temas que tem acontecido também no Senado com o apoio ao candidato Davi Alcolumbre. O senhor acha que, de alguma forma, isso tem que parar nas duas casas, utilizar o povo como uma forma de angariar votos dos parlamentares também, senador? Olha, os fins não justificam os meios. Eu sou dessa linha, né? Eu acho que os princípios e valores, os interesses da nação estão acima de interesses
pessoais. Eu, inclusive, sou candidato a presidente do Senado Federal e torço para que o Marcel Van Hatten, que é deputado federal perseguido claramente por esse regime, também seja candidato na Câmara dos Deputados contra o Hugo Mota, né? Não, esse rapaz chega, basta de acordão, né, entre PT, entre partidos de oposição. Isso não vai dar em nada. Muito pelo contrário, a gente sabe. Você acredita que Davi, vamos combinar, você acredita que Davi Alcolumbre, que a gente já conhece, né? Eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da sua postura como presidente do Senado, que ele já foi. Ele vai colocar, por exemplo, um freio no Supremo Tribunal Federal? Ele vai colocar um pedido de impeachment para ser analisado dentro da Casa Revisora da República? Jamais, jamais. Né? A gente vê como o Senado foi subserviente durante a sua gestão, e ele é uma sequência do Rodrigo Pacheco. E eu vou confessar uma coisa para você, Guilherme. Já tem muito senador dizendo aí que nós vamos sentir, olha que loucura, sentir falta do Rodrigo Pacheco. E isso aí, a gente pode falar tudo do Rodrigo Pacheco. Realmente acovardou o Senado, não tomou as medidas para frear os abusos do Supremo. Agora, ele sempre respeitou a liturgia do cargo, no aspecto de respeitar o regimento do Senado Federal. O Davi, não. O Davi, que é um dos líderes do governo dentro do Senado, porque também opera emendas parlamentares dentro do Senado, eu vejo que ele tem aí uma postura de sequenciar o que o Pacheco está fazendo, pior, porque ele não obedece o regimento. Eu já vi ele tratorar, ele passar por cima em alguns momentos quando eu era presidente, e isso não é bom para a nossa democracia. Chega de ditadura, seja lá onde for. Perfeito, senador. Quero aproveitar também a sua presença aqui para a gente puxar um outro gancho, inclusive sobre um assunto que a gente estava conversando antes do programa começar. A gente sabe que uma bandeira, uma pauta que o senhor defende sempre no seu mandato é a pauta pró-vida. A gente sabe que teve várias atuações durante o mandato que mobilizaram, não só no Senado, como essa pauta também foi para o Congresso, foram para assembleias estaduais. Aqui no Paraná também teve um reflexo da sua atuação no Senado. E aí, com isso, eu quero fazer duas perguntas. A primeira é, como é que está planejado o trabalho dessa pauta agora no ano de 2025, com esse novo ano, dentro do mandato? E a segunda pergunta é justamente sobre o que o senhor nos contava mais cedo, sobre uma marcha pró-vida que vai acontecer nos Estados Unidos, com a presença de outros parlamentares. Se o senhor pudesse compartilhar um pouquinho aqui com a nossa audiência. Vamos lá, eu sei que essa é uma pauta muito cara, não apenas do povo brasileiro, né? O brasileiro é pró-vida, majoritariamente, cerca de 80% já entendeu que a questão do aborto é um assassinato a seres indefesos, né? Como também eu sei que Gazeta do Povo tem isso no DNA, e eu admiro muito a Gazeta por, historicamente, defender a vida desde a concepção. Dentro do Congresso Nacional, nós temos muitos desafios nesse sentido. Você vê a resolução absurda do CONANDA, corroborada aí pelo TRF, né, que manteve essa resolução. A senadora Damares Alves entrou com a medida para suspender, nós estamos apoiando e vamos precisar de um decreto legislativo. Eu já entrei para sustar essa decisão do CONANDA, que é um absurdo, né, da questão do aborto sem o consentimento dos pais. A questão também da marcha pela vida, que a gente vai ter há 53 anos, ocorre, e vai ser dia 24 agora de janeiro, em Washington, D.C. Estarei junto com parlamentares brasileiros, né, inclusive o senador Jorge Seife, senador Sóstenes Cavalcante, deputado Sóstenes Cavalcante, deputado Marcel Van Hatten, a própria senadora Damares, junto com a Michele Bolsonaro, estarão indo também, a ex-primeira-dama. Então, assim, nós temos uma grande comitiva que está indo para essa marcha pela vida, que é debaixo de neve,
é um evento que reúne quase 1 milhão de pessoas nas ruas, a maioria jovens, e é um evento assim que mostra a realidade desse tema e que tem mudado a legislação nos Estados Unidos, porque foi através da mobilização que o aborto deixou de ser legalizado nos Estados Unidos, foi levado para os estados a decisão, e muitos estados já reverteram através da lei do heart beating, né? A lei do coração batendo, né? Que já começa a dar 18 dias da concepção. Então, eu vejo que mesmo com toda essa movimentação que a gente percebe de uma cultura da morte, né? Que está ligada com a questão woke, está ligada com tribunais secretos que censuram as nossas redes sociais, né? Está ligado com tudo isso que a gente está vendo do progressismo, que é uma palavra bonita que eles usam, mas que o objetivo, infelizmente, é de dominação, é de caçar a liberdade, a livre opinião, e nós vamos conseguir, através da verdade, através do bom combate, né? Porque é o seguinte, a guerra que a gente vive não é entre os homens, né? A gente sabe que nós estamos numa guerra espiritual. Então, muito importante que a gente continue orando pelo Brasil. Eu acho que esses ventos de mudança que estão vindo fortes, dos Estados Unidos especialmente, com a mudança no governo americano, isso tudo vai refletir no Brasil. E eu acredito que isso é fruto também das orações dos brasileiros, né? E eu acredito que nós precisamos unir a oração com a ação, porque o Brasil merece mais, tem uma missão planetária, que é coração do mundo, pátria do Evangelho, e nós vamos chegar lá, passar por tudo isso e sairmos mais fortes, mais conscientes do que é importante fazer nessa nação tão abençoada. Muito bem, senador, a gente sempre fica muito agradecido com a sua participação, sua disponibilidade, sempre tira um tempo extenso para estar conosco aqui, a gente se aproveita, nós somos maldosos e ficamos perguntando muitas coisas, mas é porque a gente sabe que o senhor, ao falar do Senado Federal, não está obviamente defendendo nenhum tipo de mandato de nenhum senador, está defendendo o povo brasileiro quando faz críticas à própria casa e o que deve ser melhorado também por lá, dentro do Congresso Nacional como um todo. Não à toa tem pessoas no chat aqui defendendo a sua candidatura, pedindo para que se espalhe isso para os outros senadores. Então acho que é importante a gente trazer sempre uma visão muito aberta, muito sincera de alguém que está na política e sabe fazer a política para o bem do país. Então a gente fica muito agradecido, além de ser o torcedor mais importante do Fortaleza lá no Senado. Obrigado, viu, Girão? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Anne Dias. Você que nos ouviu, nos assistiu até agora. Obrigado pela força. Obrigado pelas orações. E vamos lá nessa campanha do voto aberto. Falta aí 15 dias, praticamente, para a eleição no Senado Federal. Pouco mais de 15 dias. E eu conto com você, brasileiro. Eu sei que esse programa é ouvido e assistido no Brasil inteiro e fora do Brasil. Que vocês possam fazer campanha com os senadores, né, de fora para dentro, para o voto aberto. Se a gente tiver o voto aberto, transparente, qual senador vota em quem, a gente leva essa eleição e vamos derrubar, porque dessa vez o Golias é o Davi, é o Columbre. Vamos que vamos, Deus abençoe e muita paz a todos vocês. Obrigado, senador, um grande abraço aí, depois nos traga atualizações da marcha aí, com certeza. Obrigado, viu? Pode deixar, obrigado. Valeu.